Então a gente estava pensando em falar sobre o estar na rua, né? Qual é o significado de estar na rua? Como que vocês vivenciaram essa experiência? Eu que nunca tinha passado por essa situação, eu achei interessante. Eu que vivi 30 anos no Rio de Janeiro, na Zona Sul, com bom emprego, bom salário, e de repente ficar a dormir na catedral, a rua realmente é complicado. Eu imagino que você que está escutando esse podcast nunca passou pela experiência de viver na rua. Eu, felizmente, nunca passei por isso e também não tenho ninguém próximo, como familiares e amigos, que estiveram nessa situação. Por isso, é até difícil de imaginar a quantidade de problemas a serem enfrentados. A chuva, o frio, dormir na calçada, não ter as coisas corriqueiras garantidas, como o banho e a comida, tudo é um imprevisto. É uma vida totalmente exposta. Suas coisas podem ser roubadas, a sua vida pode estar em risco. Já imaginou? E se viver na rua é difícil, imagina a dificuldade de sair dela. No episódio de hoje do Jornadas, a gente vai acompanhar a rotina da assistente social Gisele Maia, cujo trabalho é oferecer apoio para que pessoas deixem de viver nas ruas e possam reconquistar direitos básicos. Ah, e esse episódio tem uma surpresinha e um segredo no final. Seja bem-vindo ao Jornadas, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki. E eu sou o Thiago Castelli. Como a gente contou no programa anterior, o Jornadas é um podcast que acompanha in loco a jornada de um trabalhador ou de uma trabalhadora. A gente acompanhou a jornada da Gisele no abrigo Casa Antônio Fernando, em Campinas, cidade do interior de São Paulo, que fica a 100 quilômetros da capital. Não sei se você já esteve no abrigo para pessoas em situação de rua. Eu já fui algumas vezes por causa do meu trabalho aqui na Repórter Brasil e até por isso eu fiquei muito impressionada com o abrigo que a Gisele trabalha. Os abrigos que Natália e eu conhecemos têm um tipo de organização de espaço e de dinâmica meio padronizados. Por exemplo, possuem muitos quartos grandes com beliches para dezenas de pessoas, tem sistema de controle de entrada e saída, filas para comer e tomar banho, enfim, um conjunto de regras e procedimentos fechados. E, nesses casos, nem sempre o morador que fica abrigado se sente de fato acolhido. Os abrigos são locais de passagem, mas nesse modelo de abrigo mais rígido, a permanência da pessoa acaba sendo mais desafiadora e até precária. Mas esse abrigo, o Antônio Fernando, não tem nada a ver com essa ideia. Ele é mesmo uma casa. É um sobrado com 5 quartos e uma sala grande de convivência. Tem um quintal com roseiras e pés de acerolas bem carregados. Mas as diferenças não ficam só na estrutura física. Toda a organização, a gestão do espaço é feita com a participação dos moradores. São eles que decidem, junto com a equipe, qual vai ser o horário da visita, o cardápio da semana, os exercícios físicos que vão praticar. Por isso a gente entende a importância das assembleias que acontecem no abrigo da Gisele. Os moradores lá têm vez e voz na dinâmica do abrigo. Quer ver? Vamos acompanhar mais um pouquinho agora. Eu comecei a usar o serviço social em São José dos Campos em agosto de 2018, quando eu dei baixa no meu emprego. Tenho a irmã em São José dos Campos, mas não quis incomodar ela, porque quando eu estava bem eu não procurava, depois que eu estava mal também eu preferi não procurar. Aí eu dei entrada no POP de São José em outubro de 2018, fiz o Bolsa Família, isso foi no final do ano, né? Em janeiro eu dei entrada no albergue de Campinas. E sempre com o objetivo de voltar ao emprego e tal, eu tenho razoavelmente um currículo interessante para o mercado e tal. Nunca, pela primeira vez, eu estou encontrando dificuldade de recolocação, mas agora, evidentemente, que juntou um monte de coisa ruim ao mesmo tempo. Troca de governo ruim, falta de emprego, a economia ruim e tal. Então, juntou tudo isso, e aí realmente eu fui procurar o serviço social, que é um direito do cidadão, evidentemente. Eu, como contribuinte, também tenho esse direito e tal. Eu quero falar também um pouquinho, pode? Sim. Eu também venho da mesma situação do pessoal, já passei na rua também, já morei na rua, passei por dificuldades, por momentos de esconder da chuva, correr atrás de papelão, pedir doações, frequentar centro pop, centro de convivência. Já participei por tudo isso durante 7 meses.
Eu fui também morador de rua, igual muitos aqui. Eu comecei a procurar, né, os negócios de apoio. Depois fiquei 15 dias no albergue também, passei por lá. E vim para nossa casa primeiro, que é uma casa de apoio. Casa de passagem. De passagem, é. E aqui já é uma casa de abrigo. Vou te falar, eu morri, a rua pra mim era desesperadora. E não é porque eu não sei viver na rua, é porque é desesperador mesmo, não saber onde você vai parar. Aí você tá dormindo e começa a chover. Ah, você vai pegar esse dinheiro, você vai comer ou você vai usar droga? Eu falava, olha, eu vou usar droga, porque a minha vida tá tão ruim, cara, entendeu? E eu vou usar a droga, irmão. Então, mas eu acho que é muito isso, assim, ó, que a gente quer refletir aqui com vocês, assim, né? Dessa dificuldade de estar na rua, dessa dificuldade de acessar os serviços, essa perda de dignidade por um momento, que é tida por um momento enquanto você está na rua, né? É isso que a gente quer refletir aqui com vocês. Porque a gente sabe o quanto que não é fácil ficar na rua. Você fica muitas vezes invisível, né, na rua. Agora eu não tô mais na rua, eu sou um desses 12 que tá aqui no abrigo. Mas nesse momento, o estar aqui tem que ter um significado importante. Justamente por conta desses 1000 e tanto que estão na rua. Alguém mais quer falar? A gente acompanhou essa reunião dos moradores do abrigo Antônio Fernando em fevereiro de 2020. Além da voz da Gisele, nesse trechinho da Assembleia, a gente ouviu também os depoimentos de alguns moradores de lá. O José Genésio dos Santos, o Rodrigo Prado e o Daniel Arraes. Essas reuniões acontecem toda quinta-feira e cada vez alguém é responsável por conduzir a reunião. Pode ser alguém da equipe do abrigo, como a Gisele, ou um morador. Ok. Então vamos conhecer o abrigo? Vamos conhecer o abrigo. Aqui é a sala da equipe técnica. Então, a equipe técnica é composta pela Marina, que é a TO, a terapeuta ocupacional, o Michel, que é o psicólogo social, e eu, que sou assistente social. No geral, são quantas pessoas aqui na equipe de vocês? Na equipe são 15 pessoas. 15 pessoas. Ele atende 20 vagas, né? A demanda são 20 vagas. Que nem agora a gente está com 12 homens aqui, né? Mas, geralmente, o abrigo fica cheio. Nesse momento, não. Você tem noção de quantas pessoas já passaram por aqui? A última vez que a gente viu esse dado, que foi ano passado, foram umas 400 e poucas pessoas. Nesse período de 10 anos. Isso. É muita gente, porque se a gente considerar que umas ficam 6 meses, mas a gente já teve casos que ficou 2 anos. Então, assim, é bastante gente que passa. O abrigo, ele é uma casa de acolhimento, ele recebe homens adultos, 18 a 59 anos, e a gente desenvolve projeto de vida com eles aqui nesse espaço. Legal. Então, nessa sala aqui acontecem os atendimentos, que são, assim, espontâneos, tanto eles podem pedir atendimento, quanto a gente marca o atendimento, de acordo com o desenrolar aí do projeto de vida. O abrigo, ele é administrado pela Caritas. Em Campinas, a Caritas trabalha com a população de rua. Certo. Então, tem 2 abrigos masculinos e um abrigo feminino, para mulheres, mães com crianças. Entendi. Só esse abrigo aqui, que é o pioneiro, tem 10 anos. Pensando 2 vezes sobre o projeto de vida da pessoa, né, que vem morar aqui. O que é esse projeto de vida? Ele vem numa nova expectativa, né? De recomeçar ou de retomar uma vida diferente da que ele tinha quando ele estava na rua, né? Em situação de rua. Então, muitos chegam aqui sem documento, com um vínculo familiar rompido, com a saúde muito debilitada. Alguns casos têm questão de saúde mental também, né? Então, o que a gente faz? A gente, junto com ele, constrói algumas metas dentro dessas problemáticas que ele traz para a gente cuidar junto. Legal. Então, se é saúde, a gente faz encaminhamento para centro de saúde, para os hospitais. Então, a gente acompanha de acordo com a demanda de cada morador. Né? Documentação, benefício previdenciário. Então, a gente fala que é projeto de vida porque a ideia é que ele consiga, através dessas metas, né, desses pontos que ele mesmo se coloca como que quisesse melhorar, que ele mude o estilo de vida, né? Que ele consiga superar a situação de rua e viver de uma maneira melhor. Então, aqui é a sala, né? Olá, boa tarde, tudo a bem? sala de estar dos moradores, assim, de todos aqui do abrigo. Esse é o morador Landim. Olá, prazer, como vai? Prazer, Natália. O senhor está aqui no abrigo há quanto tempo já? Eu já estou há mais de 6 meses. Entrou um acaso na minha vida, eu tive um problema de saúde muito grande, não tive condições de pagar aluguel e me tornei quase um morador de rua. E tive sorte de cruzar com o caminho dessa casa, como pode ver,
tomo banho, tô barbeado, tô com dignidade, saio, não tenho vergonha de falar o endereço onde estou. Nós temos 5 refeições diárias e você que manda, você que comanda, é muito bom. Você dorme a hora que você quer, nós temos televisão aqui até a 0 hora. Diria assim, não é bom aquilo que eu queria, claro. Mas para o que eu não esperava é mais do que bom. Tem vezes que eu tô altas madrugadas, eu penso comigo, é como se eu estivesse no hotel, entendeu? Então aqui é a família. Nesse espaço aqui a gente, além de ser a sala de estar, né, onde eles assistem TV e tal, a gente faz as reuniões de assembleia aqui, que inclusive a gente vai fazer uma mais tarde, né? Tá. Então nessas reuniões a gente fala sobre diversos assuntos que tá acontecendo aqui na casa, né? Da rotina, operacional, questões de convivência, e também a gente traz temas polêmicos para a gente poder discutir e conversar aqui. A gente também usa esse espaço para fazer o conselho gestor, que é para discutir as despesas da casa, cardápio. O abrigo ele tem esse caráter de gestão participativa, então os moradores decidem com a gente. Toda semana tem. Toda quinta-feira tem essa reunião. Né, Landi? Você pode até... Sim, verdade. Porque aqui são pessoas diferentes. Então, discuto até no escolher o cardápio. Digamos que um gosta de um pão doce, outro pão sal. Tem que discutir. Vira discussão. Não, melhor isso, melhor aquilo. E a gente entra em harmonia. Tem que entrar num acordo. E no final, quando resume tudo, tá tudo certo. No final do mês tá tudo certo. Aí depois tá tudo escrito lá. E cada um vai saboreando o sabor do outro que vai pedindo. É muito bom participar. Legal. Vocês estão passando pela Assembleia desde dezembro, tá bom? Desde dezembro. A gente tem falado, olha, então, tal dia vai ter um podcast, blá. Agora deu, agora tá Vocês rolando. passaram pela Assembleia. Boa pergunta. Adorei saber que a gente passou com sucesso pela Assembleia. Mas, conhecendo o trabalho no abrigo, é claro que a nossa gravação só foi liberada com o consentimento dos moradores e da equipe técnica, né? Já pensou uma equipe de gravação entrar na sua casa sem você saber? Não daria certo. A Gisele me contou que essa cultura democrática do Antônio Fernando está presente desde a fundação da casa. Até o nome do abrigo, aliás, tem um significado político. Tem um simbolismo muito grande às reuniões coletivas da casa, porque tem a ver com a origem do serviço, né? Esse aqui é o Michel Cabral, psicólogo do abrigo. Meados de 2000, não tinha um abrigo assim como esse daqui, certo. Todo regulamentado. Aí havia uma pessoa em situação de rua aqui em Campinas chamada Antônio Fernando dos Santos. Aí era um senhor muito ativo politicamente, um protagonismo grande com as pessoas que estavam na rua e reivindicando o direito da pessoa em situação de rua ter um abrigo para atender suas necessidades, para ele poder se organizar e conseguir superar essa situação de rua. E ele ficou muitos anos batalhando, mas com todas as dificuldades da rua, ele veio a falecer. Isso foi quando? 2002. Mas aí, anos depois, em 2009, a prefeitura decidiu fundar o primeiro abrigo aqui em Campinas, e aí poderia ter dado vários nomes. Nomes de santo, nomes de celebridades políticos, mas honrando uma pessoa assim que lutou de fato, Antônio Fernando dos Santos. Teve uma assembleia aqui que movimentou muito essa casa. Nossa, a gente precisa de emprego. Por mais que vocês proporcionem essa assistência, o abrigo bom, local para dormir, mas emprego para mim, ter a base para mim conseguir me estruturar de forma autônoma na sociedade. Aí vem essa reivindicação na Assembleia, e aí numa dessas surge a ideia de vamos construir uma frente de trabalho. No final das contas, eles levaram adiante essa ideia surgida aqui no meio de uma Assembleia e construíram um programa municipal, que é o Programa Parceiros da Cidade de Mão Amiga. Fundado em 2016, é um curso de jardinagem, um curso de alvenaria, agora tem um até com elétrica, tem uma bolsa e tem a previsão das pessoas serem encaminhadas para o mercado de trabalho. Para você ver como que é simbólico a reunião na casa, né? E a Gisele comentou que, com a crise dos últimos anos, muita gente, como o Landinho ou o Genésio, que sempre teve a vida estruturada, perdeu o emprego, não teve mais como se manter e acabou indo parar na rua. Isso me faz pensar que ficar em situação de rua não é algo assim tão distante, né? Com certeza, Nath, concordo com você, viu? Não é à toa que as estimativas mais recentes têm indicado o aumento do número da população em situação de rua. Por exemplo, a contagem da Prefeitura de São Paulo mostra que a curva de crescimento desta população deu um salto grande, bem acima das taxas de crescimento demográfico da cidade. Acompanha comigo. Em São Paulo, eram 15 mil pessoas em situação de rua em 2008.
11 anos depois, em 2019, esse número saltou para 25 mil pessoas. No Rio de Janeiro, o número triplicou em 4 anos. Eram 5 mil em 2013 e em 2017 passaram para mais de 15 mil. E lá em Campinas, a Gisele disse que a prefeitura estima hoje ter pouco mais de 800 pessoas em situação de rua na cidade. Em 2016, eram 600. E por mais que esses dados sejam imprecisos e provavelmente subestimados, não dá para desconsiderá-los, principalmente para o planejamento de políticas públicas de emprego, moradia e saúde. Então vamos lá, aqui os moradores ficam aqui. Esse é o Daniel, um dos moradores aqui da casa. Oi, Daniel, prazer. Natália, como vai? Aqui ficam os monitores, eles se revezam, 2 durante o dia e 2 durante a noite, porque é um serviço 24 horas, então sempre tem um monitor aqui. Aqui é a área externa. Que Olá, tudo bem? Esse é o Rogério, um dos moradores aqui da casa. Natália, como vai? Aqui é o fumódromo, eles podem fumar só nesse espaço aqui, mas é um espaço também de lavanderia, né? Aham. Assim, o legal é que a gente tenta com eles que eles cuidem do espaço também. Então, eles sempre estão limpando, cuidando, cortando aqui. Aqui é a cozinha. Então, a gente tem 2 cozinheiras, uma que trabalha no período da manhã, uma trabalha no período da tarde. É um cheiro maravilhoso aqui na cozinha. É bom, né? Eu já estou nessa função já há 22 anos e eu gosto do que eu faço. Então, vamos lá. Ó, aqui a gente tem a sala da coordenação. Tá um pouco desorganizado, né? O Léo é o nosso coordenador aqui do abrigo. O Léo é um dos responsáveis por toda a metodologia que a gente vivencia aqui, né? A gente teve um momento muito crítico na casa, que a gente ainda tinha regras, tínhamos 24 regras, né? E essas regras tinham, se você não cumprisse as regras, você recebia advertência e 3 advertências você seria desligado. E a casa inteira já estava para ser desligado. Porque todo mundo já tinha 3 Todo mundo já tinha 3 advertências. Por exemplo, chegar depois do horário, chegar sob efeito de álcool. E aí a gente foi num fórum de população em situação de rua em São Paulo e foi muito legal porque quem dirigiu o fórum foi a população em situação de rua e trouxeram umas falas muito, muito interessantes, né, da questão da violência institucional. E a gente começou a perceber o tanto que a gente era violento. Aí nós começamos a abrir um pouco o processo. Então, por exemplo, tinha horário de entrada, 19 horas. Tiramos o horário de entrada, tinha horário para televisão, tiramos o horário de televisão. Tá, mas aí o que coloca no lugar? O que coloca no lugar é o diálogo. E se o problema era chegar tarde da noite, qual é esse problema? Então vamos dialogar sobre isso. Né? Se a pessoa se coloca em situação de risco porque chega mais tarde, nós vamos conversar sobre a situação de risco. Aí a gente começou a perceber que o foco não era a gente querer que ela cumprisse regras. A gente queria que ela pudesse olhar para o outro e olhar para si. E que o abrigo pudesse propiciar isso. E aí, quando a gente começou a substituir as regras pelo diálogo, a gente começou a perceber que a própria casa passava a ser transformadora. O Leonardo explicou um pouco pra gente o que está por trás dessa dinâmica de organização e gestão do abrigo. A gente coloca como referencial, né, tanto a ideia da educação popular de Paulo Freire, também a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg e também a justiça restaurativa. Porque a justiça restaurativa ela traz uma mudança de paradigma, né, de uma cultura nossa que é retributiva, ou seja, você fez, você leva, ou punitiva, você aprende através da punição. Ao invés disso, olha, não importa o que você fez, importa que se prejudicou alguém, a gente possa reparar essa pessoa, a gente possa reparar as relações, a gente possa cuidar de você para que isso não aconteça mais. E não que você seja punido, vingado pelo que aconteceu. Assim, um processo, né? Porque assim, as pessoas vêm pra cá com uma mentalidade, um jeito de funcionar que tá condicionado com o que a gente tem lá fora, né? Sim. Assim, é sempre no conflito, é na briga, na violência. E daí aqui a gente vai tentando com eles mudar esse jeito de se comunicar. É uma escola pra gente. Né? E até da ideia do Paulo Freire, né? Não existe saber mais, não existe saber menos, existem saberes diferentes. O saber da pessoa que está em situação de rua é tão importante quanto o saber técnico que a gente traz. Né? O que a gente aprendeu na faculdade, ele é muito limitado perto da experiência de vida das pessoas. Mas a minha experiência de vida,
E a experiência de vida dele junto pode construir, a partir dessa experiência de estar junto na casa, uma outra realidade. Sim, certamente. Né? Isso é muito bonito pra gente. Uau! Que impressionante ver as propostas da pedagogia da autonomia do educador Paulo Freire aplicadas no trabalho com pessoas em situação de rua, né, Nath? Sim, ainda mais nesses tempos sombrios em que o educador tem sofrido tantos ataques infundados por conservadores e reacionários, né? Mas a função do assistente social aqui no abrigo, ela é uma função muito importante porque auxilia os moradores a conseguirem acessar o que é de direito, que muitas vezes é desconhecido por eles, né? Tá. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma doença mental, ela tá sem retaguarda familiar, ela não tem retaguarda financeira de ninguém. Quando ela vem pro abrigo, assim, o assistente social tem essa função de saber antes quais são os direitos que a pessoa tem e, no caso, inserir. Às vezes eu escuto, assistente social tem que ser boazinha, tem que dar cesta básica. E, na verdade, assim, o trabalho do assistente social, ele tá muito pautado nos direitos mesmo, né? Que a pessoa tem e que, às vezes, ela desconhece. No acesso à informação. Então, muita gente, às vezes, não sabe qual é o caminho que precisa percorrer para ter o acesso ao direito. E o assistente social faz essa ponte e também acho que problematiza a condição que ele está, auxilia ele a entender a condição social que ele está, porque aí muda a visão de mundo, né? Deixa eu ver se tem alguém. Posso entrar? Acho que não tem ninguém. Posso entrar? Não tem alguém. Os quartos é mais ou menos isso, assim, a gente tem 4 camas, dormem 4 moradores, assim, geralmente esse quarto é muito parecido com o outro, eles são grandes, né? Sim, super legal. Assim, eles têm que avisar na assembleia, que é a reunião de quinta-feira, que vem uma visita dele aqui determinado dia. Por quê? Porque aí as pessoas se preparam. Mas pode vir namorada, mãe, pai, tia, irmã, a gente está aberto. Na verdade, a Casa Antônio Fernando sempre incentiva que a família venha, que reconstrua o vínculo, né? Agora, a Gisele comentou que cada pessoa pode ficar no abrigo entre 6 meses e 2 anos. Nath, conta um pouco como é esse processo de saída. Como funciona? Ele vai viver em uma casa ou fica à própria sorte? Porque me parece que a ideia é justamente evitar que ele volte para as ruas, né? Sim, Thiago. E é aí que entra o trabalho da Gisele. Nesse caso, ela, como assistente social, acompanha as condições da pessoa nessa nova fase, que tem um monte de desafios. Ela, por exemplo, verifica se a pessoa está incluída nos programas sociais a que tem direito, a situação da nova casa, a situação de saúde. Mas, sobretudo, eu percebi que esse acompanhamento é uma forma de dar suporte emocional. É uma espécie de manutenção de vínculo social, sentimental. É muito profundo. E naquela tarde de fevereiro, eu acompanhei a Gisele numa visita que ela fez a um ex-morador do Antônio Fernando. Vamos lá para a visita domiciliar. O caráter da visita é para a gente saber quais são as condições que ele está lá na casa, né? Como é que ele está se virando, com alimentação. Às vezes o cara tem um problema de saúde, que nem esse que a gente vai agora, já perdeu uma vista. Ele faz uso de álcool abusivamente, então isso acabou gerando várias comorbidades. Então a gente fica meio que cuidando de longe, indo lá, a gente acompanha em médico, a gente está junto, porque ele não tem nenhuma retaguarda familiar. Os pais já faleceram, a irmã faleceu. E esse processo, após o momento que eles ficam no abrigo, vocês acompanham em todos os casos? Por quanto tempo? Como é que acontece? Então, geralmente a gente acompanha quando a pessoa não volta para a rua, quando a pessoa tem alguma demanda importante, por exemplo, a pessoa tem um transtorno mental. E daí ela precisa de um acompanhamento maior. Porque assim, às vezes chega pessoas pra gente que já sofreram muita violência e que reproduz isso no dia a dia, né? Reproduz essa violência na fala, no funcionamento diário. Então, a gente costuma criar vínculo pra gente ter uma boa relação e a gente consiga intervir, né? Porque se for só pela política, você não consegue. Michel, eu preciso de ajuda aqui. Peraí. Bom, vamos lá. Vamos lá.
A gente foi visitar o Isidoro Benedito Nogueira, de 57 anos. Ele viveu no abrigo em 2015 e até hoje continua recebendo acompanhamento. Ele saiu da casa, aliás, porque ele recebeu um benefício da assistência e aí agora ele vem se mantendo, sobrevivendo com esse benefício. Esse bairro Vila Industrial é um bairro que é bem assim acessível para os moradores, para as pessoas que estavam em situação de rua e buscam um bairro para morar, porque é fácil acesso para o centro da cidade e está próximo a centro de saúde, enfim. Então muita gente sai de lá e vem morar aqui. Então vamos lá. Oi? O Isidoro tá por aí? Isidoro! Oi, Aline. Tudo bom? Tava ansioso? Tava. Na verdade, isso é saudade, viu? É. É saudade. Oi, Izzy. Oi. Tava com saudade? Oi. Dá licença aqui, ó. Toda. Vamos entrar, tudo bom? Bem. Mas e aí, como que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Você quer mostrar a sua casa pra gente? Nossa. Pode entrar. Vem fora, não. É. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Ô, Izzy, você tá cozinhando? Tá conseguindo? Tô. Ou a Aline que tá cozinhando Ela pra você? cozinha também, tá na cozinha. A Aline é vizinha do Isidoro. E as roupas? Lavar? Ah, tem um tanquinho ainda lá, vai levar lá na casa. Você mesmo que tá lavando? Ela lava também. É. É. Você tá dando uma ajuda de custo pra Aline? Como é que tá? Não, Mas- ela ajuda, ela é por espontânea. Ah, é? É. Amizade, né? É. Entendi. Aqui é o quarto. O quarto aqui. Isso é. E o colírio, você tá usando? É, eu peguei a. Fui lá sexta-feira e eles deram mais um. Deram mais um? Mais um. Ah, tá. Agora eu vou usar mais um, 3. E aí, você tem saído, tem feito o quê aqui? Ou tá ficando só em casa o dia inteiro? Eu fico aqui, mas não tenho ido pra longe, não. Não? Não. Passeando aqui pertinho? Só o Natal e Ano Novo te deu uma fuga, né? É, Pra não. onde? Eu fiquei na casa do mineiro, aquele que morava aqui. Saiu dia 23, foi aparecer dia 1º. Quer deixar o povo descabelado, né? Isidoro. Foi assim mesmo? Foi. Eu fiquei lá. Bom dia, fiquei lá um monte de dia. Não avisou ali, então? Não avisei. Porque eu tinha ficado sem crédito no telefone. Mas tem que avisar, né, Izzy? Aí ela ficou preocupada para Eu fiquei preocupada, porque... É, Né? então. Achou que ia voltar rápido. É? Aproveitei os dias. E a sua perna? A doutora Raquel falou que é primeiro para mim ver esse negócio aí, e depois ela vai começar tudo de novo. É. A perna, o ouvido, vai fazer tudo de novo. O pulmão também? Pulmão, ela vai ter que fazer outro exame, mas ela falou que já estava melhorando, né? E você tá conseguindo reduzir um pouco o uso de álcool? Como é que tá? Deixa eu ver se só sai. Tá meio devagar? Meio? Meio mesmo? Porque você sabe, né, Izzy, que a médica falou do olho, né? Que precisa cuidar desse uso de álcool por conta do seu olho também, para não dar problema no outro olho, né? Você sabe que tá tudo interligado no nosso corpo, né? É realmente impressionante esse alcance da assistência social, hein? Porque, em tese, já não existe mais vínculo institucional entre o ex-morador e o abrigo. E eles sabem muito da vida dele. Que olhar cuidadoso. Pois é, e fica claro o objetivo. A ideia é checar se o Isidoro está bem estabelecido, com uma estrutura material e psicológica, para não voltar para a rua. Daí, Às vezes leva uns puxão de orelha, né, tio? a Aline veio morar depois aqui, bem depois que ele já estava aqui, ela chegou e alugou ali. Daí eles fizeram uma amizade, assim, não tem parentesco. E assim, isso é bacana da rede de apoio que a gente tenta construir quando a pessoa está no abrigo, coisa que também para o serviço social isso é importante, assim, o território que a pessoa vai, fortalecer a pessoa no território. O Isidoro já está há um tempo aqui, então ele está assim, adaptado, né? Perto de algumas coisas que, assim, facilitam a circulação. E daí tem essas pessoas que ele encontra, né, que ajudam. Então, assim, a gente já pensou em até pegar outro lugar, ir para outra pensão, porque no valor que ele paga aqui, você consegue achar em outro lugar. Mas aí, por conta do vínculo também que construiu com o espaço, aí não quer sair.
O senhor é daqui de Campinas mesmo? Eu sou de São Paulo. É de São Paulo? São Paulo mesmo. Aí vim aqui para trabalhar, acabei ficando. O senhor trabalhava em quê? Eu trabalhava com pintura. Em pintura. E conhecendo o pessoal. O senhor lembra quando conheceu a Gisele? Conheci ela lá na casa, lá quando foi a... Te trataram bem lá? Trataram, lá foi bem tratado, sim. Mas, se não tivesse lá, acho que talvez já teria até morrido. Então, Thaís, obrigada, viu? Obrigado. A gente vai se falando aí. Muito prazer. Só faltou o café da tarde, né? No caminho de volta para o abrigo, eu abordei com a Gisele uma questão um tanto pessoal. Ser mulher no espaço 100% masculino. É claro, né, que não dá para negar que você está num ambiente inteiramente masculino, né? É diferente. Em alguns momentos eu tive que me impor. Em outros, que eu acho que isso é muito mais o que acontece, de assim, olha, sou a Gisele, assistente social do serviço, só isso dá um limite. Não é só com o morador, né? Porque isso é estrutural. Então, eu já tive situações de, dentro do atendimento, não me sentir mal com a pessoa, porque a pessoa estava me olhando de um jeito muito malicioso e eu não me senti bem com aquilo. E daí, como que eu, esses anos trabalhando nesse meio, eu me posicionei sempre, como a gente sempre trabalha aqui no abrigo, dialogando sobre o assunto, chamando a pessoa e dizendo como eu me senti, para a pessoa se situar e perceber que o que ela tá fazendo não tá bacana. Então, assim, de pessoas que chegam em mim e dizem assim, nossa, mas eu amo você, e vem para pegar no meu cabelo. E aí eu digo, olha, então, peraí, vamos conversar, o limite é esse aqui, eu tô aqui, eu sou profissional, eu trabalho, a nossa relação não passa disso. Fica mais fácil do que você mascarar. Claro. Ou tentar fingir que não viu. Não aconteceu e tal. Aí eu acho que fica mais difícil. Entendi. Mas nunca é simples, né? E haja firmeza, paciência e sangue frio. É realmente um baita desafio cotidiano. Mas é bacana ver a Gisele recorrer ao diálogo, sempre tão presente no abrigo, mesmo nessas situações delicadas que a envolvem pessoalmente. Não, com certeza, Thiago. Bem, mas estava caindo a noite e chegou a hora do grande finale dessa jornada. Aquela assembleia, Thiago, da qual a gente ouviu um trechinho no começo do episódio. Ah, boa lembrança. Tô curioso para ouvir mais. Eu só não sei falar muito bem, sabe? Rogério, fala do jeito que você sabe falar. Boa voz, porque minha dicção... devagarzinho. Minha dicção é ruim, sabe? Mas eu vou tentar, né? Vai falando devagar que dá pra entender tudo. Tá. Na rua, sabe? Na rua, eu fico na rua. Ficar assim, na chuva. Então aí você perde até vontade de ver. Aí, como eu tô aqui, né? Aqui no Antônio Fernandes, aqui dá para tomar banho, né? Dá para almoçar, dá para tomar café, lanche à tarde. Aí a pessoa se sente assim mais confortável, né? Para arrumar correr atrás de alguma coisa. Agora, nem na rua você não dá para correr atrás, né? Porque você vai estar sujo, vai estar sem tomar banho, sem descansar. Aí um apoio, sabe, sempre é bom. Um apoio psicológico, um apoio terapêutico. Segundo pesquisa da PUC São Paulo, aumentou 60% dos moradores de rua de São Paulo. E o perfil é o pessoal que rompeu o vínculo familiar, foi rompendo devagar até chegar na rua. Mas não é assim, pessoas miseráveis, são pessoas que têm até um nível de vida bom, mas tá na rua em função do rompimento do vínculo familiar. Vai entrando nas drogas, sim. Entendi. Vai se afastando da família até cair. Nesse momento, surgiu um tema super delicado que não deixa de ser um tabu, mas é muito presente na realidade de quem está nas ruas, ou seja, as drogas. A questão foi aprofundada por um dos monitores do abrigo. Se eu entender, por exemplo, que as drogas, ela pode ser, para o morador de rua, um analgésico. Porque o sofrimento é tanto que eu preciso tomar um hortinho, fumar uma coisinha, fumar uma maconhinha, não sei o quê, para dar uma aliviada, para suportar o peso da rua. Quando o morador sai dessa situação de rua e ele cai num abrigo, é uma pergunta que eu faço assim, é uma curiosidade. Ele cai num abrigo,
A gente tende a diminuir a droga ou não? Se lá era... Não, tende. Não, tô falando assim, a questão natural. É natural. A questão é essa. Se lá era pelo sofrimento, e quando acaba o sofrimento? Não tem motivo para usar mais, né? E aí? Mas aí também pode ser motivo também de... eu acho que nem todos que estão na rua usam a droga por sofrimento, ou quem bebe porque está sofrendo na rua. Porque a rua, por mais que ela não traz sofrimento. Ela traz, tem horas que você sente solidão, mas ela traz todo, a rua é rua, cara. A rua, ela é, ao mesmo tempo ela te dá e ao mesmo tempo ela derruba, porque tem vários remédios que a pessoa tem vários remédios controlados que as pessoas bebem, não tem? Então a tendência é bem diminuir, lógico, óbvio, porque você começa a tratar disso, porque isso é uma doença, cara. Isso é um tratamento que você vai fazendo, tanto psicológico, como tendo um apoio, como sendo... vamos dizer assim, vigiado, guiado, né? Mas a droga em si, ela se resume no analgésico. Mas é que, assim, a pergunta que eu ia fazer, né, até para complementar a reflexão, as drogas amenizam o sofrimento de estar na rua ou as drogas, elas amenizam o que vem antes de estar na rua? O sofrimento que ele teve com a família, o desemprego, a mulher que deixou ele por conta disso e daquilo, blá, blá. Quando ele vem para o abrigo, assim, que você fala de isso tende a diminuir, assim, aquele recorte de estar na rua tende a diminuir porque ele não está mais na rua, mas ele ainda bebe ou usa algum tipo de substância, muitas vezes, porque ainda não tratou aquilo que de fato traz o sofrimento. Então, acredito que seja muito mais isso do que esse sofrimento da rua. Tô na rua, então por isso que eu encho a cara. São coisas que vêm antes, né? Estar na rua, pra mim, era desesperador. Então, eu usava um monte pra compensar o medo, a insegurança, a tristeza. Mas eu acho que é muito isso mesmo que você falou. Puta, fiquei lembrando assim, eu fico vivenciando as coisas, né, que não estão resolvidas. Na verdade, acho que eu tenho um pote de mágoa guardado de cada um com quem eu convivi, né? Tem um monte de coisa para resolver e que eu não resolvi. E acho que esse é o meu maior impulso para o uso de droga. O fato de não estar na rua, estar protegido, se diminui o uso. Mas acho que isso a casa oferece. Assim, eu fico meio... desculpa o meu jeito de me expressar, meio nervoso, porque aqui realmente está sendo a minha segunda família. E está me ajudando assim muito, porque está me fazendo crescer como pessoa. Então, eu dou graças a Deus por cada um que está aqui e realmente eu só tenho que agradecer a cada um que está aqui, porque eu estou aprendendo muito com cada um que está aqui nessa casa. Ô, gente, olha, a gente precisa finalizar. O tema é bem bacana, né? Assim, surge várias coisas, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas a gente tem que ir já finalizando por conta do horário, né? E daí, assim, acho que, assim, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do pessoal da Rádio Novelo, da Natália. Tava acabando? E agradecer pela oportunidade, né, de vocês terem vindo, conhecer o espaço aqui, o trabalho. E que vocês voltem, como o Rodrigo falou. Exatamente. Se quiserem, a porta está aberta para a gente fazer outras coisas. Eu só queria agradecer também, assim, foi... enfim, foi uma recepção, assim, muito, muito boa. Aprendi muito, super obrigada, de coração. Foi ótimo. Obrigada. Calma lá, que isso tá com cara de final de episódio. Mas espera aí que tá faltando uma coisa muito importante. A gente comentou que gravou a Jornada da Gisele lá em fevereiro. Quer dizer, nem faz tanto tempo assim, mas parece que já foi há uma década atrás, né? Isso porque a gravação foi antes de tudo ficar de cabeça para baixo com a chegada da pandemia e da quarentena. E com a quarentena, a gente quis saber como é que tá a rotina dela agora. Além da Gisele, os outros entrevistados do Jornadas são trabalhadores essenciais também, como ela. E o trabalho deles não parou nesse período. E por isso a gente acaba contando aqui para vocês 2 jornadas de cada um deles. Uma antes da pandemia e a outra durante. Mas desta vez não dava para colar na Gisele como equipe de gravação. Pois é, então eu liguei para ela agora em maio para saber o que mudou com a pandemia. E a Gisele tinha várias novidades. A primeira delas é uma parte da surpresinha que eu falei que ia ter. Ela tá grávida.
Quer dizer, ela já estava grávida quando a gente foi lá no abrigo, mas ela não tinha contado pra gente ainda, porque estava bem no comecinho. E aí, quando falamos pelo telefone, ela já estava com 6 meses e, portanto, como gestante, ela se enquadra no grupo de risco do coronavírus. Então, ela continua trabalhando de casa, nesse esquema de home office, do jeito que eu ou o Thiago e tanta gente tem feito. Então, Natália, a gente teve um decreto municipal de isolamento social, na verdade. Então, desde o dia 23 de março, os moradores eles estão isolados na Casa Antônio Fernando, eles não estão podendo sair, né, do abrigo. Foi um combinado e também eles não têm recebido visitas e têm saído só com a presença da equipe técnica, mas muito pouco, assim, esporádico para médico, quando precisa ir para banco. E por conta também da pandemia e porque estou gestante, né, eu sou do grupo de risco e eu acabei, desde o dia 17 de março, entrando em home office. A gente fica com esse sentimento, às vezes, de culpa e, ao mesmo tempo, por estar gestante, eu também estou sendo privilegiada, porque eu posso contar, por exemplo, com a calma da minha casa, né? Os sentimentos, eles são dúbios, né? Ao mesmo tempo que eu queria estar lá para auxiliar, eu gosto de estar aqui, de estar tranquila, vivendo a minha gestação, vendo a minha barriga crescer e tudo que acontece no nosso corpo nesse período. Não é fácil porque, sei lá, acho que no começo, agora tá um pouco mais tranquilo, mas no começo era assim, né? Tinha um monitor, por exemplo, que ele ficava muito encanado porque ele ia trabalhar de luva, de máscara. Daí ele ficava preocupado se ele estava carregando alguma coisa para dentro do abrigo, se alguém ia se contaminar e ele seria o vetor. Como a gente é um serviço essencial, desde o início todos os profissionais têm tomado esse cuidado de não ficar passeando, de não ficar saindo, evitar aglomeração, em respeito aos moradores que estão isolados. Em relação ao abrigo, eu queria que você contasse aí um pouco, descrevesse como que tem sido essa sua rotina de home office. Tenho muito vínculo com os moradores lá, e daí nas primeiras semanas foi muito difícil fazer contato com a situação de que, caramba, tá acontecendo um negócio super sério aí fora, e eu queria estar lá para ajudar nessa orientação, nessa conscientização, estar junto e não poder. Então eu tive que fazer esse exercício de digerir esse limite. Então eu acabei dando esse respaldo mais pelo computador para a equipe técnica, né? Então, o morador precisa ver o CPF para o auxílio emergencial. Então eu fui atrás de toda essa parte de orientação do auxílio emergencial, porque aí a equipe fica mais tranquila, né? Ela fica recebendo a informação, ela fica mais tranquila de repassar. Quando a gente se falou em maio, eu toquei para ela um trechinho da jornada que a gente gravou no começo do ano. Posso falar? Pode começar. A gente percebe que existe uma vontade do serviço social do município em ver você novamente no teu ritmo de trabalho, tocando a sua vida de forma independente e tal. Enfim, a minha resposta vai ser a minha recolocação. Você está na rua, né? Tudo tem um preço, você entende? Mas eu me sinto, sabe, com... Assim, né? Incômodo? Não, é incômodo na rua, aqui eu tô bem, sabe? Me apoiaram, me incentivaram, acreditaram em mim, como se acreditem em todos. Eu sou só mais um também que está passando por aqui, porque antes de mim já teve bastante. Tem 12 aqui dentro e tem mais de 1000 lá fora. É o que basta? Não, mas o estar aqui e não estar mais na rua, a gente precisa levar isso em consideração, porque é importante também. Gisele, esse foi o trechinho da Assembleia, né? Que foi um momento muito dinâmico. Nossa, foi muito bacana. Eu até fiquei emocionada, assim, porque eu tô sem contato com eles desde o dia 17, eu não os vi mais. E aí, assim, eu fiquei pensando que o Daniel, ele foi o morador que não conseguiu ficar no espaço, por conta de abstinência e tal. E quando eu fiquei sabendo que ele tinha evadido, né, eu fiquei muito sentida porque a gente tinha uma relação muito bacana e a gente estava desenvolvendo um trabalho muito bacana com ele de projeto de vida mesmo, né? Então eu fiquei muito sentida, eu não o vi,
Eu fiquei sabendo que ele está em situação de rua e está exposto, né, a todos esses riscos. Então, acho que assim, o estar no abrigo, né, nesse momento de pandemia, com essa vulnerabilidade toda, né, com relação à nossa saúde, acho que eles estarem no abrigo é uma possibilidade de serem cuidados, de serem olhados. Acho que o significado ele ampliou muito mais, né, assim, você tem um lugar que vai te proteger nesse tempo e que vai, assim, promover saúde mesmo, né? A circunstância, ou seja, a pandemia, é nova, mas a diretriz prevista na Lei de Assistência Social é conhecida. O papel do Estado é proteger quem está em situação de vulnerabilidade. E isso é o que está por trás de todo o trabalho da Gisele e dos colegas lá do abrigo Antônio Fernando. Mas claro que eu quis saber também do Isidoro e dos outros ex-moradores do abrigo, já que agora, com a pandemia, a equipe precisou suspender as visitas. A gente tem ligado uma vez por semana, ou uma semana sim, uma semana não, para saber como é que ele tá. Tem sido assim por enquanto. Teve situações de morador que precisou de cesta básica, mas assim, a gente não foi até a casa, a gente articulou e ele conseguiu de uma outra maneira receber o alimento. É assim que a gente tem feito agora, nesse período. Bom, a gente já contou a surpresa, que era a gravidez da Gisele, e agora eu também vou contar um segredinho, que tem a ver também com a gravidez. O Thiago Castelli, além de assessor de projetos da Repórter Brasil e apresentador do Jornadas, é o marido da Gisele Maia e pai da Luana, que vai ser a primeira filha deles. É isso mesmo, Nath. A gente tá na expectativa, viu? Bem, dá muito orgulho da Gisele do trabalho que ela realiza no abrigo. Essa foi uma jornada de emoção, hein? Sim, esse episódio foi também muito emocionante e especial para mim. Bom, e com isso a gente se despede do Jornadas de hoje. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio sobre o Dia do Professor Bonifácio numa escola pública de São Paulo, volta lá no seu aplicativo de podcast preferido e ouve, porque tá muito bacana também. E na semana que vem tem episódio novo. O Jornadas acompanha o dia de trabalho de um agente de saúde e de uma enfermeira em Heliópolis, a maior favela de São Paulo. E conta um pouco de como a pandemia de coronavírus mudou tudo lá no posto de saúde que atende a comunidade. Fique ligado! Esse foi o segundo episódio do Jornadas, numa série da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paula Scarpim. O Vitor Hugo Brandalize é o responsável pela produção e pelo roteiro, com a colaboração da Flora Thomson Devô e da Paula Scarpim. A edição e a montagem são da Clara Reustab e da Mari Romano. E a captação de som é do Gustavo Zisman. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. Essa temporada do Jornadas conta com o apoio da Louds Foundation. Thiago, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, Natália. Foi um prazer. Até semana que vem, hein?